Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem, Deus abençoe desde já a vida de todos vocês. Amados e amadas que não é inscrito no canal ainda, corre lá, se inscreve, toca o sininho para ser notificado, porque logo depois que a gente terminar o livro de Dom Bosco, eu vou vir com o livro Summa Daimoníaca. É um livro de suma importância para os nossos conhecimentos leigos e leigas da doutrina católica apostólica romana, ou também para as pessoas que têm curiosidade de conhecer a nossa doutrina, a nossa religião, né? Porque as pessoas muitas vezes julgam sem saber o que realmente é, o que realmente acontece, como que a gente serve. É isso exatamente que as pessoas julgam, mas não conhece a nossa prática. Então, você que tem curiosidade em conhecer a doutrina católica, o canal é para isso, apresentar as curiosidades da doutrina católica, apresentar como que é a nossa religião, né? Acho que antes mesmo de nós julgar, antes mesmo de nós apontar, nós devemos conhecer para ter a certeza daquilo que estamos falando, para ter o conhecimento. Vemos aí o relato na Bíblia de Paulo. Paulo ele perseguiu os cristãos porque ele foi doutrinado dessa forma. Então para ele era correto perseguir e matar os cristãos. Então depois que ele teve um reencontro com Jesus Cristo, um reencontro, vamos falar assim, um reencontro, porque ele já conhecia Deus, mas ele teve aquele reencontro ali com Jesus Cristo, que mostrou para ele o caminho certo. Ele parou imediatamente o que estava fazendo, aquilo que ele achava correto, e seguiu na direção daquilo que Jesus ensinava, daquilo que Jesus falava para ele fazer. E aí nós vemos na Bíblia o que Paulo foi. Nós vemos as cartas de Paulo aí, são maravilhosas, né? Então a gente temos que conhecer antes mesmo de falar. Tá bom? Então eu trago aqui para você que quer conhecer a doutrina católica, você que tem aí, foi doutrinado de uma forma e acha que é dessa forma que nós católicos agimos, o canal está aberto a todos, tá? Mas eu sou católico apostólico romano e faço o canal para a doutrina católica apostólica romana. Então eu vou falar com a minha igreja. Então, depois desse livro, Sonhos de Dom Bosco, eu vou trazer Summa Daimoníaca, de um padre exorcista, tá bom? São relatos ali em exorcismo, que o inimigo falava para ele, ia anotando e ali foi escrevendo no livro. Tem também o Tratado do Exorcismo. Então, é um livro muito bom. Aí conta a história da daimologia, também conta um pouco da história dos anjos. Então você que é católico e tem preguiça de ler livro, de pesquisar essas coisas, eu trago para você de bandeja. Se inscreve, toca o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que sai no canal. Vamos ao assunto. Primeiro capítulo, parte 4. Hoje nós vamos finalizar. Dom Bosco foi elevado ao céu e ali ele começa uma conversa com São Domingos Sábio. E São Domingos Sábio fala para ele o que vai acontecer com sua congregação, o que vai acontecer com seus filhos espirituais. São Domingos Sábio, ali em espírito, faz algumas revelações para ele. Então, hoje é a quarta parte do primeiro capítulo e vamos finalizar. Amanhã já entra a segunda parte, o segundo capítulo, que é o inferno. Tá bom? Nós estamos falando do céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciamos, então, a continuação, primeiro capítulo, parte
4. Os sonhos de São João Bosco, céu, inferno e purgatório. Estamos falando do céu. E terminamos assim. Quanto ao futuro, que me dizes? São João Bosco pergunta a São Domingos Sábios. E São Domingos Sábio responde, continuemos. Com respeito ao futuro no próximo ano de 1877, terás que sofrer uma grande dor. 6 mais 2 dos que são mais caros serão chamados por Deus à eternidade. Mas consola-te, pois serão transplantados do campo do mundo para os jardins do paraíso. Serão coroados. Não temas, o Senhor te ajudará e te mandará outros filhos igualmente bons. Paciência no que se refere à congregação. No tocante à congregação, fique sabendo que Deus te prepara grandes acontecimentos. No ano próximo surgirá para ela uma aurora de glória tão esplêndida que iluminará como um relâmpago os 4 cantos do mundo, do oriente ao poente, do sul ao norte. Grande glória lhe está preparada. Tu deves zelar para que o carro no qual vai o Senhor não seja afastado pelos teus fora de suas guias e de seus caminhos. Se teus sacerdotes ou souberem bem conduzir, e se forem dignos da alta missão que lhe foi confiada, esplêndido será o futuro, e infinitas serão as pessoas que salvarão. Mas como a condição que teus filhos sejam devotos da Santíssima Virgem e saibam que todos os que viviam em tua casa conservar a virtude da castidade tão agradável aos olhos de Deus. Repetindo, mas com uma condição, que teus filhos sejam devotos da Santíssima Virgem e saibam, todos os que vivam em tua casa, conservar a virtude da castidade tão agradável aos olhos de Deus. Queria agora que me falasse sobre a igreja em geral. Os destinos da igreja estão nas mãos de Deus Criador. O que Ele determinou em seus infinitos decretos não te posso revelar. Tais arcanos reserva-os Ele exclusivamente para si, e deles não participa nenhum dos espíritos criados. E sobre Pio IX? O que posso dizer-te é que o pastor da igreja não terá que sustentar ainda longos combates nessa terra. Poucas são as batalhas que ainda lhe resta a vencer. Dentro de pouco será arrebatado de seu trono, e o Senhor lhe dará a merecida recompensa. O resto, já bem sabido, a igreja não parece. Tens ainda algo que quer perguntar? E quanto a mim, pergunta São João Bosco, lhe disse: ó, se soubesse por quantas vicissitudes terás ainda que passar, mas apresse-te, porque muito pouco tempo resta para falar comigo. Estendi a mão com a dor, as mãos para segurar aquele santo filho, mas suas mãos pareciam aéreas e nada pude tocar. Que loucura, o que está fazendo? Me disse sábio sorrindo. Temo que te vás, exclamei, mas não está aqui com o teu corpo. Com o corpo não, recuperá-lo-ei no último dia. Mas que são então estes traços que me fazem ver em ti a figura de São Domingos Sábio? Quando, por permissão divina, uma alma separada do corpo aparece diante de algum mortal, apresenta-se com a forma exterior do corpo que em vida animou, com todas as suas feições exteriores, embora muito embelezadas, e assim as conserva até que volte unir-se a ele no dia do juízo universal. Então o levará consigo para o paraíso. É por isso que te parece que não tenho mãos,
pés e cabeça, mas tu não podes segurar-me, porque sou puro espírito. Esta é uma forma exterior pela qual me podes conhecer. Compreendo, respondi, mas escuta, ainda uma pergunta. Meus jovens estão todos no reto caminho da salvação? Dize-me alguma coisa para que eu possa bem dirigi-los. Os filhos da divina providência te confiou, responde São Domingos Sábio, devem ser divididos em 3 categorias. Vês estas 3 vistas, olhe-as. Me estendi a uma, olhei a primeira, encabeçava a palavra invulnerate, ilesos, e continua o nome daqueles aos quais o demônio não pode ferir, e que não mancharam a inocência com culpa alguma. Eram em grande número esses sadios, e os vi todos. Muitos já conhecia, outros era a primeira vez que via. Certamente virão ao oratório nos anos futuros. Caminhavam direitos por um caminho estreito, apesar de serem alvos de flechas. Por um caminho estreito, apesar de serem alvos de flechas espadagadas e lançaços que por todos os lados choviam sobre eles. Ou seja, caminhavam em caminho reto, apesar de todos os obstáculos que ali eram travados em seus caminhos. Essas armas formavam como que uma sede ao longo das 2 bordas do caminho, e os combatiam e molestavam, sem, entretanto, feri-los. Então Sábio me deu a segunda lista, cujo título era Vulnerate Feridos, ou seja, os que haviam estado na desgraça de Deus, mas uma vez postos de pé, haviam curado suas feridas, arrependendo-se e confessando-se. Eram em maior número que os primeiros, e haviam sido feridos no sendeiro da vida pelos inimigos que os flagelavam durante a sua viagem. Vi a lista e vi todos. Muitos iam curvados e desanimados. Sábio tinha ainda na mão a terceira lista. Encabeçava a epígrafe Lassate in via inactatis, caídos na via da iniquidade. Nela estavam escritos os nomes dos que estavam na desgraça de Deus. Eu estava impaciente para conhecer o segredo, pelo que estendi a mão. Mas Sábio me disse com vivacidade: não, espera um pouco, espera um momento e ouve. Se abrires esta folha, dela sai tal mau cheiro que nem tu nem eu podemos suportar. Os anjos têm que se retirar com asco e horror, e o próprio Espírito Santo sente a repugnância pelo horrível hediondez do pecado. Olha só, os anjos têm que se retirar com asco e horror, e o próprio Espírito Santo sente repugnância pela horrível hediondez do pecado. Mas como pode ser isso? Observei. Se Deus e os anjos são impassíveis, perguntou São João Bosco a São Domingos Sábio, como podem sentir o mau cheiro? Quanto melhores e mais puras são as criaturas, tanto mais se acercam aos espíritos celestiais. Pelo contrário, quanto pior, mais desonesto e torpe é alguém, tanto mais se afasta de Deus e dos anjos, os quais, por sua vez, se afastam dele, que se converteu num objeto de náusea e repugnância. Passou-me então a terceira lista. Toma, disse, abre-a, aproveite dela para o bem de teus jovens. Mas não te esqueças do remalhete que eu te dei, que todos tenham e conservem. Isto dito, e depois de entregar-me a lista, retirou-se apressadamente em meio de seus companheiros, quase como se estivesse fugindo de algo. Abri então a lista, vi
não vi nenhum nome, mas no mesmo instante me foram apresentados de chofre todos os indivíduos nela escritos, como se na realidade eu visse suas pessoas. Com quanta tristeza os contemplei a todos. A maior parte eu conhecia e pertence ao oratório e aos outros colégios. Vi muitos que parecem bons, que parecem até os melhores dentre os companheiros, e sem embargo não são. Mas no alto de abrir a folha, espalhou-se em redor um mau cheiro tão insuportável que imediatamente vi assaltado por terrível dor de cabeça e por tais ânsias de vômito que me parecia estar morrendo. Obscureceu-se, entretanto, o ar, e disso desapareceu a visão. Nada mais eu vendo do maravilhoso espetáculo. Ao mesmo tempo, desenganzeou um raio e ressoou um trovão no espaço, tão forte e terrível que acordei sobressalto. O mau odor penetrou nas paredes e filtrou-se em minhas vestes de tal forma que muitos dias depois ainda me parecia sentir a pestilência, de tal modo é fedido ante os olhos de Deus até mesmo o nome do pecador. Amados irmãos, amadas irmãs, agora mesmo, só de acordar aquele mau cheiro, aquele mau odor, me vem calafrios, sinto-me sufocado e se me revolve o estômago. Em Lanzo, onde me achava, comecei a interrogar de cá de lá alguns rapazes e pude verificar-me de que o sonho não me havia enganado. É, pois, uma graça do Senhor que me deu a conhecer o estado de alma de cada um de vós. Mas disso nada tirei em público. Muitas outras explicações ainda haveria que dar, mas reservo-os para uma outra noite. Por ora, só me resta desejar-vos boa noite. E o nosso primeiro capítulo, parte 4, se encerra aqui. São os sonhos de São João Bosco no céu. Amanhã já entramos no segundo capítulo, parte 1, que vamos falar do inferno. Está aqui. Até amanhã. Se Deus quiser, Deus abençoe a todos vocês.